Mateus 3, a partir do versículo 1, mostra aqui a pregação de João Batista. Nós vamos refletir aqui um pouco nessa mensagem, na pregação desse profeta de Deus. Foi o último profeta antes de Jesus, aquele que preparou o caminho para o Messias. Foi um homem que pregou realmente movido pelo Espírito Santo, trouxe uma mensagem importante, relevante para a igreja. E eu quero que a gente reflita nessa mensagem dele, porque ela é mais atual do que nunca. Foi dita há 2000 anos atrás, mas fala do mesmo jeito poderosamente hoje para nós. Que a gente possa refletir nessa mensagem. Eu vou estar focalizando aqui, que Deus colocou no meu coração, a questão do arrependimento. O que é arrependimento? O que significa arrepender-se? O que acontece quando alguém se arrepende? Como é que eu posso saber se eu realmente sou uma pessoa arrependida e tenho vivido uma vida de arrependimento? E nós vamos ver como o arrependimento é essencial na vida cristã. É algo que faz parte, está ligado, tem que estar enraizado na nossa vida. A gente tem que viver isso aqui para agradar a Deus. Então, vamos ler em nome de Jesus. Mateus 3, versículo 1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa aqui era basicamente a mensagem de João Batista. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, o reino dos céus é chegado, está aqui acessível a vocês. Só que para vocês participarem do reino dos céus, vocês precisam arrepender-se. Ninguém entra no reino dos céus ou participa dele automaticamente pelo fato dele ser chegado. A gente precisa entender isso. Não é porque o reino dos céus está próximo, ou seja, a realidade de Deus, da vida eterna está aqui, que automaticamente significa que a gente vai viver essa realidade. Para entrar nessa realidade, precisa se arrepender dos seus pecados. Ninguém participa do reino dos céus sem arrependimento. Então, por isso, irmãos, é extremamente importante a gente entender o que é arrependimento. E a gente refletir se realmente nós temos um coração que se arrependeu, ou se nós temos simplesmente um coração que pensa que se arrependeu, mas não se arrependeu de verdade. Isso é determinante na nossa vida, para a gente saber se a gente tem vida eterna ou não, se a gente entrou no reino dos céus ou não. Isso é fundamental. Interessante que essa mensagem era muito importante para João Batista. Era a mensagem básica dele: arrependam-se. E não foi só João Batista que pregou isso, irmãos. Se você pular um capítulo, no Mateus 4, 17, você vê dizendo assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Já se acende uma luz para nós. O João Batista falou a mesma coisa. Jesus vem e a primeira coisa que registra aqui que Jesus prega é: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Já se acende um alerta para nós. Isso quer dizer o quê? Essa mensagem é muito importante. É fundamental. Se João Batista enfatizou ela, se Jesus falou a mesma coisa, é algo que a gente tem que dar atenção. É algo muito importante para o reino de Deus. Como eu disse, é fundamental para entrar na realidade do reino dos céus, que é a vida de Deus. Então o próprio Jesus, assim que começou pregando essa mensagem de arrependimento. Se nós olharmos por toda a Bíblia, irmãos, a vida dos apóstolos, nós vamos ver eles fazendo a mesma coisa. Paulo, em 2 Coríntios 5:20, diz que ele foi colocado como embaixador, e por causa disso ele clamava para as pessoas para que elas se reconciliassem com Deus. Era a mensagem de Paulo, era a mensagem da reconciliação. Eles tinham um ministério da reconciliação. Nós fomos colocados como embaixadores de Deus para pregar a mensagem de reconciliação, em outras palavras, que
arrependam-se dos seus pecados, para que vocês possam se reconciliar com Deus. Essa é a mensagem de Paulo. Se a gente olha a mensagem da igreja como um todo, você vê isso registrado em Atos 17:30, que Paulo diz que agora Deus está anunciando a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. É a mensagem da igreja básica do Evangelho, é essa. Se você está ouvindo alguém aí que se diz pregador do Evangelho, que se diz igreja que anuncia o Evangelho, e você nunca ouve falar de arrependimento, eles não estão pregando o Evangelho. Pode ser outra coisa qualquer, mas o Evangelho não é. Porque a mensagem básica do Evangelho é que Deus está anunciando a todas as pessoas em todo o mundo que se arrependam dos seus pecados. Ele não está levando em conta os tempos da ignorância, e está agora chamando as pessoas para um arrependimento, para se voltar para Ele. Se você vê Pedro, lá em Atos 2:38, diz que quando Pedro pregou o seu sermão, as pessoas ficaram com o seu coração compungido, ou seja, ficaram com o coração ali envolvido, quebrantado pela presença de Deus, se sentiram profundamente tocados pela mensagem de Pedro, sentiram ali algo maravilhoso acontecendo nas suas vidas, e aí eles chegaram e perguntaram: irmãos, o que nós faremos? E o que foi que Pedro disse para ele? A primeira coisa que Pedro disse: arrependam-se, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para todas as outras pessoas que Deus chamar. Então, a mensagem principal é o quê? Arrependam-se. Se você quer entrar na presença de Deus, se arrependa dos seus pecados. Mas aí agora vem a grande questão, irmãos. O que significa, afinal de contas, arrependimento? O que é arrependimento? Como é que eu sei que eu me arrependi? Porque é uma palavra que às vezes as pessoas não entendem bem. Tem gente que pensa que se arrepender é simplesmente sentir um remorso no coração, se sentir mal por alguma coisa que fez e continuar com a sua vida como se nada tivesse acontecido. Se arrepender é muito, muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. Isso aqui que aconteceu em Atos 2:38, quando esses irmãos sentiram o seu coração compungido, isso aqui é um passo anterior ao arrependimento. Faz parte do arrependimento. E é muito importante a gente compreender isso que acontece com alguém. Porque só se arrepende, guarde isso no seu coração, irmãos, só se arrepende aquele que verdadeiramente reconhece no seu íntimo que ele é um pecador miserável, que ele tem ofendido a Deus, que ele tem vivido uma vida de desobediência, que os seus pecados estão afastando ele de Deus e que por causa disso ele precisa desesperadoramente da presença de Deus, da salvação de Deus, do que Deus tem para oferecer para ele. Então a mensagem de Deus leva a um quebrantamento, leva a você se sentir um pecador miserável, e aí é que você se volta para Deus. Irmãos, não existe arrependimento sem você se reconhecer pecador, sem você perceber o quanto você é uma pessoa necessitada de Deus, o quanto você é uma pessoa que precisa do perdão de Deus. Sem isso não pode haver arrependimento. Você pode entrar na igreja, fazer parte de uma religião, qualquer coisa, mas se isso não acontecer na vida da pessoa, não tem como um arrependimento ser produzido. Eu vou explicar por quê. A Bíblia diz que nós, irmãos, estamos no pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão afastados de Deus. Aqueles que não se converteram a Cristo, aqueles que não são igreja. Então, quando a mensagem do Evangelho é pregada, a mensagem do Evangelho tem o objetivo de fazer as pessoas perceberem essa situação e aí clamarem desesperadamente por misericórdia de Deus, clamarem por perdão de pecados. Isso
Isso é que gera arrependimento. A mensagem do Evangelho, ela traz um sentimento de culpa no coração, uma tristeza promovida por Deus, mas como disse Paulo, é uma tristeza que vem para o bem, que vem para produzir uma mudança. Quando você ouve o Evangelho e você entende a sua situação, entende quem Deus é, e você se quebranta diante de Deus, pedindo perdão, assim é que Deus está produzindo um verdadeiro arrependimento, quando há uma convicção de pecado, você perceber quem você é e clamar por Deus. Eu vou ler um texto aqui para os irmãos, se você quiser abrir Tiago capítulo 4, que ilustra muito bem esse quebrantamento que antecede o arrependimento e que Deus quer que aconteça isso na vida das pessoas. Tiago 4, versículo 7, se não me engano. Tiago 4, 7. Isso aqui mostra o que é esse quebrantamento. Essa convicção de pecado. Que por causa dessa convicção de pecado é que a pessoa é levada ao arrependimento. Então veja o que diz Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Aí veja o que ele diz no 9. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então, irmãos, o que Deus está mandando aqui as pessoas fazerem? Reconheça seus pecados, se humilhe na presença de Deus, sinta tristeza, dor por quem você é, pelo que você faz, e entregue a sua vida para Deus. Lamente sua situação miserável e se converta, se volte para Deus, peça perdão, aflige a sua alma, sinta tristeza pela maneira como você tem andado. Em vez de você andar rindo, vivendo no pecado, chore, lamente pelos seus pecados, chore diante de Deus, pedindo perdão. Talvez você está estranhando, irmão, aqui só tem crente, por que você está pregando isso? Meu irmão, existe uma realidade na igreja evangélica hoje. Eu não posso dizer aqui quem é crente e quem não é crente. E Deus me livre disso, eu não sou Deus para julgar. Mas existe uma realidade na igreja atual que pode ter certeza. Muitas pessoas que estão sentadas nas cadeiras e nos bancos das igrejas nunca experimentaram isso aqui que a gente acabou de ler. Nunca na sua vida. Nunca souberam o que é sentir dor pelo pecado, se sentir um pecador miserável, lamentar o quanto tem ofendido a Deus e se voltar em arrependimento e quebrantamento para Deus. Muitas pessoas que estão nas igrejas hoje, eu digo isso com tristeza, nunca nasceram de novo. Nunca souberam o que é ter convicção de pecado, o que é se sentir uma pessoa pecadora e que chega para Deus clamando por misericórdia. Sabe, irmãos, é igual a pessoa. Uma pessoa, por exemplo, só vai no médico quando ela reconhece que ela está doente. Enquanto ela acha que ela está com saúde, ela não vai buscar um médico. Agora, no momento que ela começar a ficar mal, ela vai desesperadamente buscar um médico. Uma pessoa só busca um salva-vida quando ele está se afogando no mar. Se ele estiver na praia tomando banho e rindo e achando que está tudo muito bem, ele não vai buscar, não vai clamar por um salva-vidas. Mas na hora que ele vê que ele estiver se afogando e morrendo, ele vai clamar. Tem muita gente que nunca percebeu o quanto é pecador diante de Deus. Pelo contrário, se acha que é muito santo, se acha que é muito bom. E nunca teve um encontro com Deus de verdade. Sabe, irmãos, a gente ouve falar na história
E às vezes vê ainda por aí, no passado existia mais. As pessoas quando se convertiam, chegavam nos púlpitos das igrejas, em prantos, se derramando, de joelhos, chorando, clamando por misericórdia. Elas não achavam que estavam aceitando Jesus, não. Elas estavam clamando para Jesus aceitar elas, ter misericórdia da vida delas. Elas percebiam quanto eram pecadoras e chegavam clamando por perdão, para que Deus as aceitasse, para que Deus salvasse suas vidas. Chorando, se quebrantando, clamando a Deus. Hoje em dia, às vezes a gente vê as pessoas se convertendo, vem aqui na frente, diz que está aceitando Jesus, eu estou falando hipoteticamente, vem na frente de uma igreja, levanta a mão, diz que está aceitando Jesus, e não acontece nenhum tipo de quebrantamento, nenhum tipo de convicção de pecado, nenhum tipo de mudança. Não há arrependimento. A única coisa que ela fez foi mudar de religião, foi entrar num clube social, foi começar a fazer parte de uma igreja, se tornar membro de uma igreja. E isso não é arrependimento. O arrependimento só vem quando a pessoa verdadeiramente sente convicção de pecado, quando ela sente o quanto ela é miserável diante de Deus. Eu lembro muito bem a época quando eu me arrependi. Eu já estava dentro da igreja e eu até achava que eu já era cristão, mas eu vivia no pecado, eu vivia fazendo coisa errada e eu achava que não tinha problema nenhum. Eu achava que era normal viver daquela maneira e ser cristão, sabe, não ter nenhum compromisso com Deus, viver no pecado, não sentir nenhum tipo de arrependimento, não ter nenhuma vontade de buscar a Deus, de orar, de ler Bíblia, de fazer a obra de Deus, não ligava para nada, mas frequentava a igreja. Quando verdadeiramente Deus me visitou e eu senti o quanto eu estava em pecado, o quanto eu estava vivendo uma vida miserável nas trevas, o quanto a minha vida estava entristecendo a Deus. Meu irmão, a minha vontade, eu não consigo nem escrever para você. Quando eu entendi assim, o tamanho da santidade de Deus, o quanto Deus é santo e o quanto eu era pecador, a minha vontade, se eu pudesse, era me esconder no chão, era me enterrar e me esconder de vergonha por tudo que eu fazia e por tudo que eu era. É uma coisa que não dá para você explicar com palavras. É como se Deus tivesse tirado uma cortina no meu coração e tivesse dito assim: olha aqui quem é que tu é, veja quem é que você é de verdade. Você não é o que você pensa. Veja o que a tua vida tem significado, as coisas que você tem feito. Quando acontece isso, irmãos, gera uma dor tão grande no seu coração, uma tristeza, um lamento, um choro. Você fica desesperado. Mas é isso que leva você a se arrepender. É isso que leva você a clamar para Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Perdoa os meus pecados, salva a minha vida. Deus, me recebe porque eu não sou nada sem Ti. Eu preciso do Senhor. Perdoa a minha vida. Isso é arrependimento, irmãos. Quantas pessoas na igreja não sabem o que é isso? Arrependimento não é só você sentir um sentimento de tristeza, de remorso. Arrependimento significa você mudar de vida. É você reconhecer que você está indo num caminho errado, que está desagradando a Deus, que está entristecendo o coração de Deus, e aí você se voltar para um caminho totalmente contrário, o caminho que agrada a Deus, e aí você passa a viver uma vida diferente. Isso é arrependimento. E sem isso não tem como ter um encontro com Deus. Sem isso não tem como você se converter de verdade. Tem que ter mudança de vida. É por isso que lá em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo, você passa a andar numa vida diferente. E o arrependimento não é algo que acontece uma vez só na sua vida e pronto, você agora vai viver do jeito que você quer. O arrependimento, ele se inicia na conversão. E aquele que realmente teve um encontro com Deus,
ele passa toda a sua vida vivendo uma vida de arrependimento constante. Uma vida onde constantemente ele está se voltando para Deus. Todos os dias ele está pedindo perdão. Todos os dias ele está clamando por misericórdia, por ajuda, reconhecendo os seus erros, se colocando humildemente diante de Deus, dizendo: Senhor, me muda, Senhor, me transforma, Senhor, me ajuda a ser diferente mais e mais, a te agradar mais e mais. Essa é a característica de quem realmente teve um encontro com Cristo, irmãos. Vamos continuar aqui no texto. E por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? A gente precisa, às vezes você pode achar que não, irmão, eu já estou na igreja, eu não preciso fazer isso. Nós precisamos todo dia examinar a nossa vida. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 13, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos para ver se estáis firmes na fé. Se é que vocês já não estão reprovados. Todo dia nós temos que olhar para nós mesmos e pensar: Deus, como é que eu estou andando? Como é que está a minha vida diante de Ti? Porque, meus irmãos, não se enganem. Eu vou já falar sobre isso aqui. Ser religioso não salva ninguém. Estar dentro da igreja não salva ninguém. Só quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo. Versículo 3 diz: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Veja isso aqui como é interessante. Eles estavam confessando os seus pecados, se arrependendo. Versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E não só para você entender o que eu estou falando aqui, porque talvez você esteja achando uma contradição pregar esse tipo de mensagem para quem está na igreja. Não existiam pessoas mais religiosas do que os fariseus e os escribas. Os escribas eram mestres da lei. Os fariseus eram pessoas que se diziam ter tanto zelo por Deus, que além de tentarem guardar a lei de Deus, eles ainda inventaram várias e várias leis para tentar ser minucioso e agradar a Deus em tudo que pudesse, de maneira exterior, de maneira assim na aparência, para tentar ser o mais obediente possível. Assim eram os fariseus. Pessoas que se denominavam altamente religiosos. Era a elite religiosa da época. Eram os líderes religiosos. Os escribas eram os mestres da lei. Eram os responsáveis por ensinar o povo a buscar a Deus. Olha só quem eram essas pessoas aqui. Pessoas altamente envolvidas numa religião que teoricamente era para buscar a Deus e obedecer a Deus. Não é diferente de muita gente hoje que está dentro das igrejas supostamente buscando a Deus. Agora olha que interessante como João Batista fala para eles: raça de víboras. Se eu chegasse na igreja, numa igreja qualquer, pregando isso para as pessoas, raça de víboras, iam me expulsar da igreja. Com certeza não terminava nem a pregação. E João Batista falou isso para eles por quê? No sentido de que eles eram pessoas que eram como víboras, venenosas, peçonhentas, que no sentido de que eram hipócritas, não obedeciam a Deus de verdade, viviam uma vida de aparência. E eu não estou aqui acusando ninguém, irmãos, eu estou expondo aqui a palavra de Deus para que nós, eu me coloco inclusive no meio, a gente examine a nossa vida diante de Deus, para ver como é que a gente está andando. Então ele diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, quem foi que explicou para vocês a maneira de evitar o castigo de Deus que está chegando? A ira de Deus que vai ser derramada sobre a terra. Aí no
versículo 8, ele diz algo interessante que eu quero parar nesse versículo aqui um pouco. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como é que eu sei que eu me arrependo, que eu me arrependi e que eu vivo uma vida de arrependimento? Pelos frutos, pelos frutos. O que significam os frutos? A maneira como eu estou andando, a maneira como eu vivo a minha vida como cristão. A maneira como eu ando é que mostra se eu verdadeiramente me arrependi, se eu tive um encontro com Deus. Não é o que a minha boca fala, não é a minha confissão, não é o que eu aparento no exterior. São os frutos que a minha vida demonstra. É aquilo que está lá dentro do meu coração. É aquilo que eu sou de verdade. É aquilo que realmente Deus fez em cada um de nós, lá no nosso íntimo, que transformou a nossa vida e nos fez pessoas diferentes, que nos fez pessoas que andam de maneira diferente do mundo. E isso são os frutos dignos de arrependimento. Ou seja, frutos que estão compatíveis com o arrependimento, que mostram que a pessoa verdadeiramente se arrependeu. E aí é que nós temos que examinar a nossa vida cada dia e parar para pensar: será que realmente eu tenho frutos na minha vida de quem se arrependeu? Ou será que eu ando como as outras pessoas andam? Será que eu trato Deus como as outras pessoas tratam? Será que as minhas prioridades são iguaizinhas às pessoas do mundo? Será que eu sou diferente só na aparência? Ou será que eu mudei realmente por dentro? É isso que a gente tem que verificar na nossa vida, irmãos. Um dia desse eu estava ouvindo um testemunho interessante. Para você que às vezes acha que todo mundo que está dentro das igrejas é convertido. Eu estava ouvindo um testemunho de uma mulher, de um missionário muito famoso e pastor também, dos Estados Unidos, chamado Paul Washer. Não sei se vocês conhecem. Um grande pregador do Evangelho. Tem um testemunho da mulher dele na internet, se você quiser ver. O nome dela é Cheryl, C-H-A-R-O. Ela dá o testemunho de vida dela. Ela já era missionária desde jovem. Se casou com ele. Era a mulher de um grande missionário, pastor, pregador do mundo todo. Mas ela dá o testemunho dela, dizendo que ela não tinha se convertido de verdade. Já estava casada com ele no ministério há muito tempo, mas nunca tinha tido um encontro com Cristo. Quando você ouve o testemunho dela, você fica assim impactado. Por que ela disse que não teve um testemunho com Cristo? Só para a gente entender. Ela foi analisar na vida dela, comparando o que a Bíblia diz, como um cristão anda, com a maneira como ela vivia. E ela viu que aquilo ali não era realidade para ela. Ela tinha toda a aparência, mas dentro dela, ela não viu realmente uma mudança. Ela não sentia realmente convicção de pecado, um desejo de andar realmente de maneira diferente. Ela não via mudança na vida dela. Ela não tinha prazer nas coisas de Deus, fazia por obrigação. Ela não tinha amor, não tinha realmente aquele selo, aquele desejo por Deus, aquela vida transformada. Ela andava, sabe, com dificuldade, porque quem é religioso, irmãos, anda com dificuldade, tudo é penoso, tudo parece um peso, tudo parece difícil, tudo parece triste. Quando você realmente não teve um encontro com Cristo, você não consegue, por mais que você queira, você não consegue ter prazer em Deus e nas coisas de Deus. Quem está nas trevas, quem nunca encontrou a Cristo, não consegue amar a Deus, não consegue. Por mais que ele se esforce em ser religioso, chega uma hora que ele cansa. Chega uma hora que ele pensa assim: meu Deus, eu não aguento essa vida. Esse negócio de estar indo para a igreja, para os cultos, estar lendo palavra, oração, teve que fazer a obra, isso é muito cansativo, isso é um fardo, isso me entristece. Deus, eu queria estar fazendo outras coisas, eu queria estar envolvido em outras coisas. Às vezes a pessoa não admite isso, mas a prática de vida dela está gritando isso, está dizendo isso: Deus, eu não te quero não, eu quero um. Tem gente dentro das igrejas assim, irmãos. Mas ela está pensando que ela é convertida.
E isso é lamentável, porque ela não consegue perceber a realidade que ela está vivendo. Para perceber isso, é preciso muita humildade de realmente dizer para Deus: Deus, coloca aqui um holofote no meu coração aqui da tua luz e deixa eu olhar como é que eu estou realmente. E me dá humildade para perceber que eu estou errado e me converter de verdade, ter um encontro contigo de verdade. É preciso muita humildade para isso, é difícil. É por isso que o pastor David Willis fala que os corações mais duros do mundo estão dentro das igrejas. É muito mais fácil uma prostituta que está lá num ponto ali rodando a bolsinha, um travesti, um traficante, que nunca ouviu falar de Deus, que nunca ouviu o Evangelho direito, se converter, do que uma pessoa que está na igreja dia após dia, ouvindo a palavra de Deus constantemente, mas o coração está duro, não muda de vida. É muito mais difícil, porque ela está com o coração endurecido, que se formou como que uma crosta, que não deixa a luz do Evangelho entrar. Ela vive uma religiosidade, ela acha que aquilo é vida cristã. Sabe, irmão, isso aqui que eu estou falando é muito sério. Eu espero em Deus que isso não seja o caso de nenhum de vocês aqui. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que se diz que é cristão que vive assim. Por isso as pessoas precisam se examinar. Então, que frutos seriam esses? Só para a gente ter uma ideia. Para a gente poder entrar um pouco mais numa prática de vida e você poder raciocinar e pensar. Meu irmão, diga que frutos são esses, eu tenho uma ideia se eu tenho isso na minha vida ou não. Eu quero saber agora se eu sou arrependido mesmo, se eu sou convertido. Eu posso citar alguns exemplos aqui para você que provam que alguém se arrependeu de verdade. E é interessante, nesse mesmo testemunho da mulher que eu citei, ela chega para o marido dela no carro, ela cria coragem para chegar para ele, né, ele já é pastor, missionário, e dizer: olha, eu estou vivendo a minha vida assim, desse jeito, eu queria a sua opinião. Quero saber se você acha que eu realmente tive um encontro com Deus. E ele diz para ela: olha, diante do que você está me falando, da maneira como você vive, eu não poderia dizer realmente que você teve um encontro com Deus. Porque o que você está me descrevendo não é característica de alguém que teve um encontro com Deus. E ela disse que aquilo ali foi um martelo assim para finalizar o que Deus estava falando ao coração dela, né? De que ela nunca tinha realmente se convertido de verdade. Então, por exemplo, coisas que provam que a pessoa se converteu de novo. Uma das coisas principais, vida de obediência a Deus. A vontade de Deus passa a ser tudo para você. Meu irmão, quando você encontra com Cristo e você se converte, a sua vontade não é mais nada. Por quê? Porque você ama tanto a Deus e a Jesus que a vontade dele é suprema para você. O que ele pedir para você fazer, o que ele pedir para você abandonar, você abandona. O que ele pedir para você fazer, você faz. Porque você o ama. Sabe, Deus colocou o amor dele dentro de você. O Espírito Santo está dentro daquele que é convertido. Então, o Espírito de Deus leva você a querer agradar a Deus. Quem não teve um encontro com Deus não consegue fazer isso. Ele pode tentar obedecer exteriormente, mas chega uma hora que ele cansa, porque é difícil ficar usando máscara o tempo todo, é difícil, ninguém aguenta. Sabe, não flui naturalmente, é um peso. É igual você colocar, se fosse possível, 4 rodas quadradas no carro e tente mover ele para você ver o que acontece. Ele pode até se mover uns 5 metros. Mas é difícil, é penoso, é duro, o motor vai forçado, tem que estourar. É a mesma coisa, quem não é convertido não tem prazer em obedecer a Deus. A vontade dele é agradar o mundo, é agradar a si mesmo, é fazer sua própria vontade. Jesus disse em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Tem muita gente chamando Jesus Senhor, tu és o meu Senhor, mas na hora que Jesus disse, faça isso, abandone isso, seja assim, a pessoa, não, sim, não, isso aí não dá para mim não. Mas ele está chamando Jesus de Senhor, diz que Jesus é o Senhor da vida dele. Lá em João 14,15 diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma consequência. Você ama Jesus, você guarda os seus mandamentos. Se você não ama, você não guarda. Sabe, irmãos, não tem complicação, é simples. Um
guardar os mandamentos, o desejo de obedecer a Deus, ele vem de um coração que ama a Deus, que tem desejo de agradar a Deus. O amor, ele leva você a querer sempre fazer a vontade de Deus. E outra, a pessoa passa a ter prazer nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus. Quantas pessoas que estão dentro das igrejas hoje, e você há de concordar comigo, que dizem que são cristãos, mas a Bíblia para eles, infelizmente, é só um enfeite de cabeceira, na estante, aberto no Salmo 91, no Salmo 23, lá pegando poeira. Se você pegar a Bíblia dele, que ele tem há 10 anos, está novinho, parece que ele acabou de comprar na loja. Não lê, não medita na lei do Senhor de noite, não tem prazer. Porque, irmãos, olha, eu digo uma coisa para você: quem não teve um encontro com Cristo, não tem prazer na palavra de Deus. Não tem. Não adianta. Se ele está cheio de trevas, a luz do Senhor não entrou no seu coração, ele não ama a palavra. Ele pode tentar se enganar, tentar forçar, tentar ler, mas ele não ama. Você só passa a amar a palavra, a desejar ardentemente essa palavra, todo dia está se alimentando desse maná, quando você realmente encontrou com Cristo. A palavra dele passa a ser essencial para você, você busca ela como quem busca o ar para respirar, como quem está sem o ar e está faltando fôlego e diz: eu preciso de ar, eu preciso respirar, senão eu vou morrer. Quem é crente realmente é desse jeito, ele busca a palavra como alguém que sente que vai morrer se não se alimentar da palavra de Deus. Ele vê como realmente um maná diário que o sustenta, e ele tem prazer naquilo, ele busca de coração. Ele pode até passar por um momento de desânimo, de apatia, mas ele busca a Deus e Deus o renova, e ele continua buscando ao Senhor, tendo prazer na sua palavra, em obedecê-la e em seguir os seus mandamentos. A vida de um cristão é assim. Quantas pessoas que dizem que são cristãos e a palavra para eles não é nada? Oração, por exemplo. Estou falando aqui de frutos dignos de arrependimento. Só tem prazer em orar quem teve um encontro com Cristo. Quem não ama a Deus não tem prazer em buscar a sua presença, irmãos. Isso é um fato. Não tem prazer, vai ser um peso, vai ser uma agonia, vai ser como se você estivesse levando um saco de cimento nas costas, como se você estivesse indo para apanhar quando a pessoa vai orar, se ela verdadeiramente não se converter. Mas quando ela tem um encontro com Cristo, é difícil até ela parar de orar. É difícil ela não orar. Quando ela passa um tempo sem orar, ela já fica pensando: meu Deus, eu estou sentindo saudade da tua presença. Eu estou querendo falar contigo, Deus, eu estou sentindo falta da tua voz, eu estou sentindo falta de sentir o Senhor me abraçando, de sentir o Senhor me envolvendo. E aí ela vai e busca a Deus em oração, onde quer que ela esteja, no ônibus, no metrô, no banheiro, no trabalho, no escritório. Ela se volta ali para Deus e diz: ah, Senhor, Deus, eu quero nesse momento falar contigo, eu te adoro, eu te amo, Senhor, vem na minha vida, me enche mais. É algo natural, Deus. É algo natural. Trazendo aqui uma ilustração no sentido humano. Eu não sei se você já experimentou, já tentou fazer isso. Eu já tentei quando eu era adolescente, quando eu era jovem. Namorar com uma pessoa que você não gosta. Já tentou fazer isso alguma vez? É meio que dá com medo de pedaço de chuchu. Como diz o mundo, ficar com alguém que você não gosta. Eu lembro quando eu era adolescente, às vezes, de tanto uma menina insistir, eu pensava: eu vou ficar para ver se dá certo. E depois de quando eu era do mundo. Meu irmão, era coisa difícil, assim, dava vontade de... Não, eu saía, eu terminava logo, não tem condição não. Dá certo não. Mas por quê? Porque eu não queria dizer que eu não gosto de você. Deixa pra lá. Vamos seguir cada um na nossa vida. Porque, meu irmão, não dá, irmão. Não entra não. Se você não ama uma pessoa, você não quer estar perto dela. Você não quer a companhia dela. Você não tem prazer na sua presença. Um cristão que verdadeiramente teve um encontro com Cristo, o maior prazer da vida dele é estar na presença do Senhor. É estar falando com Deus, é sentir a presença do Senhor. Ele pode até ter momentos de fraqueza, como eu disse, ninguém é perfeito.
Todos nós podemos passar por um momento de frieza, mas ele ama a Deus. O Espírito de Deus vai incomodá-lo, ele vai perceber que ele não está bem, ele vai clamar, ele vai dizer: Senhor, me ajuda, me restaura, eu quero voltar a te buscar. E ele continua buscando. Ele continua buscando. Uma pessoa que é cristã de verdade, quando ele está sem orar, a impressão que ele tem é que ele vai morrer. Que ele vai estar entrando num estado assim que ele vai se afastar de Deus. Quando ele está afastado da palavra, da oração. Outra coisa que a gente percebe como fruto do arrependimento, a questão da santificação. De você abandonar o pecado, de você não ter prazer no pecado. Lá em Romanos 6, 22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Ou seja, quando você se converte, você é libertado do pecado, transformado em servo de Deus. E qual vai ser o seu fruto? Para a santificação. É outra coisa que é natural ao cristão, irmãos. Aquele que é cristão de verdade, ele não tem prazer no pecado. Eu não estou dizendo que o cristão não peca. O cristão pode pecar. Porque nós não somos perfeitos, por mais que você se esforce, você pode errar. E a gente erra, por palavras, por pensamento, por omissão. Mas o cristão verdadeiramente convertido, ele não tem prazer naquilo, ele se entristece. Ele sente dor na alma. Quando ele peca, ele se sente mal, ele se sente triste porque ofendeu a Deus. E ele corre para Deus, clamando por misericórdia e se arrependendo e pedindo: Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, me perdoa pelo que eu falei. Um cristão é assim. Agora, como é que a gente explica pessoas que estão nas igrejas, ano após ano, vivendo uma vida no pecado, criando o pecado como se fosse um bichinho de estimação, e não sente cômodo nenhum com aquilo? Não se incomoda, ele acha aquilo mais a coisa mais normal do mundo. Vive na prostituição, no adultério, na bebedeira, fala palavrão, é mentiroso, fofoca, calunia, engana, rouba, é desonesto, não paga dívida, mas ele acha que não tem problema nenhum. Ele acha que é normal, ele não sente nenhum peso. Já está tão endurecido que ele acha até que é certo. Ele procura até base bíblica porque ele faz. Uma pessoa assim não se converteu de verdade, irmãos. Um verdadeiro convertido, o prazer dele é viver em santidade, é ser transformado conforme a imagem de Cristo. Sabe um outro fruto aqui para terminar essa parte? A questão do serviço a Deus. Você vê pela parábola dos talentos, por exemplo, se você vê a parábola dos talentos, você vê que aquele que verdadeiramente é servo de Deus, que se converteu de verdade, ele vai viver para usar os talentos e os dons que Deus lhe deu para a glória de Deus, para servir ao Senhor. Isso é natural de quem teve um encontro com Cristo. Mas existem milhares e milhares de pessoas que dizem que são cristãos, mas os seus dons e talentos estão errados. Ele não se importa em ter tempo para Deus, de servir a Deus, de fazer algo para Deus, de obedecer o chamado de Deus, de obedecer o ministério. Ele não liga para isso, ele não tem amor, ele não tem vontade de servir a Deus. O cristão verdadeiro é diferente disso. Você encontra alguém que serve a Deus de todo o coração, é porque verdadeiramente essa pessoa ama ao Senhor. Alguém pode até servir sem amar, mas quando você ama de verdade, não tem como você não servir a Deus. Não tem. Quando você reconhece o quanto que Ele fez por você, você tem vontade de entregar a sua vida para Ele de todo o seu coração, para viver da glória dEle. É como diz em 2 Coríntios 5,15, que Ele morreu por todos, para que os que vivem, que somos nós, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. É como disse Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Veja a vida de Paulo, irmãos. Paulo, quando se converteu, uma mudança radical.
passou logo a orar, a buscar a Deus, a pregar o Evangelho, depois se tornou um missionário, sofreu tantas coisas, porque amava Jesus de verdade. Se ele não amasse a Jesus, seria quase impossível ele passar por tudo que ele passou. O que o motivava? O amor a Deus. Então, frutos dignos de arrependimento. Para finalizar, deixa eu ver aqui, versículo 9 diz assim: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Sabe o que os fariseus estavam falando aqui para João Batista? João Batista, nosso pai é Abraão. Ou seja, em outras palavras, a gente é da linhagem de Israel, a gente é povo de Deus, a gente é religioso, a gente segue a Deus. Irmãos, uma coisa que a gente tem que aprender na nossa vida: Deus, ele não se deixa levar por aparência. Deus, ele vê o coração. Não importa o quanto a pessoa é religioso, o que importa para Deus é a mudança no coração dela. Não importa se você já nasceu na fé, não importa se você exerce qualquer ministério ou cargo, isso para Deus não importa se você não tiver tido um encontro com Deus de verdade. Deus, ele não vai se impressionar se você anda bonito, de gravata, com a Bíblia na mão, se você fala como um cristão, se você parece um cristão, se você frequenta os cultos regularmente, se você já se batizou até. Isso para Deus não importa se você não tiver se convertido de verdade. Essas coisas são importantes? São. Mas se a pessoa não tiver tido um encontro com Deus de verdade, essas coisas não significam nada. Não importa quanto você possa parecer um cristão de verdade aos olhos das outras pessoas. Deus, ele vai olhar lá para dentro de nós e ele vai olhar e ver como está o nosso coração diante dele. E nós não podemos enganar a Deus. Nós podemos enganar todas as pessoas do mundo, mas a Deus nós não podemos enganar, irmãos. Tem gente que às vezes pensa assim: não tem ninguém olhando aqui, agora eu posso deixar a minha máscara cair, sei quem eu sou, cometer aqui um pecadozinho, ver isso aqui na internet. Ele não percebe que ninguém está vendo, mas Deus está vendo o que ele está fazendo. De que adianta uma vida dessa? Mas tem muita gente vivendo assim nas igrejas, achando que seguir uma religião, ser um religioso, garante que ela vai entrar no céu. Irmãos, tem muita gente que entra na igreja por diversos motivos, mas que não é um motivo verdadeiro. Por exemplo, tem gente que entra na igreja por questão de amizade, tem amizade dentro da igreja, ele vem para a igreja, faz mais amizades ali, ele se sente bem, é um lugar que ele agradável, que ele se sente bem, e aí ele passa a ser parte da igreja. Às vezes a sua família já é da igreja, então ele vai e vem também para a igreja. Tem gente que vê a igreja simplesmente como um clube social, como algo que ele frequenta, como algo que ele vai aos domingos, bater ponto. Isso não é relevante para Deus, irmãos. O que importa é a transformação no nosso coração. Quando eu falo que não é relevante para Deus, não é que não importa você vir na igreja, não me interprete errado. O que eu estou dizendo é que se você não tiver um encontro com Cristo, você pode vir a todos os cultos da igreja. Para Deus aquilo ali não vai fazer com que você se torne justificado e ele te leve para o céu. Não vai mudar a realidade da vida de ninguém. Vir aos cultos, andar com a Bíblia, parecer um cristão tem que ser uma consequência de uma mudança de vida. Versículo 10 diz: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Para terminar, eu quero dizer só isso aqui. Irmãos, o machado já está posto à raiz das árvores. O que quer dizer isso? Se um lenhador está com o machado bem longe da árvore, quer dizer que ainda está bem longe da árvore ser cortada, do juízo fim. Mas se o machado já está na raiz, o que quer dizer? O juízo está próximo.
está perto. Deus é o juiz, Jesus é o juiz supremo que vai julgar todos nós. O machado já está posto na raiz das árvores. Irmão, está faltando um movimento assim de Jesus para cortar a vida de muita gente. Muita gente só está de pé ainda, se sustentando, porque Deus ainda não passou o machado. Porque Deus ainda está observando aquela árvore, esperando que ela produza fruto. Esperando que a pessoa se converta. E Deus muitas vezes está retardando o juízo, por misericórdia, esperando que a alma se converta. Esperando ver um fruto naquela árvore. Mas Ele já está com o machado pronto. Ele não faz isso com prazer. Ele não faz isso com alegria. Mas Deus é justo, irmãos. Todo aquele que rejeitar o seu filho e viver uma vida de desobediência, sem arrependimento verdadeiro, infelizmente vai chegar o dia em que este machado vai cortar essa árvore que não produz fruto. Ou seja, que não se arrependeu de verdade. E ela será lançada no fogo. Ou seja, numa condenação eterna, longe de Deus. Deus não quer isso para ninguém, irmãos. Mas a gente não pode negar que isso é uma realidade. O machado está posto à raiz das árvores. Aquela árvore que não der fruto vai ser cortada, irmãos. A gente não pode deixar de dar essa mensagem para as pessoas. Elas têm que saber disso. Que Deus está esperando que os frutos sejam produzidos para poder a pessoa ser levada para o céu, para a presença de Deus. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.